Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor, João capítulo 11. Vamos ler aqui a partir do verso 38. Aqui é a história de Lázaro, né? Mas vamos pegar um momento que ele já faleceu. Tá bom? Então, o versículo 38 diz assim: Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. E disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois faz 4 dias. E disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Bem? Jesus já sabia alguns dias antes, né? 4 dias ou um pouquinho mais, que Lázaro não estava bem. Mandaram avisar. Ele não foi, né? Ele não foi. Mas por que ele não foi? Por que ele não foi? Se ele tinha discernimento, se ele tinha palavra de conhecimento, o Espírito Santo fluía, né? Então ele sabia do que estava para acontecer, e se ele sabia, intencionalmente ele não foi. Diz aí, que maldade. Será que é maldade isso? Humanamente falando, não é? Tem o poder, sabia e tem o poder, então por que não resolveu? Quantas pedradas o povo hoje joga em Deus em relação a isso, não é verdade? Ah, se Deus amasse tanto, então por que não resolveu isso aqui para mim? Ah, se Deus fosse, assim, tivesse tão realmente presente, então por que não aconteceu tal coisa? Quando Jesus apareceu ali, as duas cercaram ele e questionaram ele. Mas por que o senhor não veio logo? Ele não respondeu nada. Né? Quantas pessoas, quando a gente vai em um momento que é um momento muito triste, de dor, que é num sepultamento, quantas e quantas vezes em velório, que eu fui chamado para fazer o culto fúnebre, né? É quase certo. Alguém chega e pergunta assim: por que, pastor? 95%. Por quê? Ele não tem poder? Por quê? Então, mas eu queria lembrar a cada um de nós aqui, na verdade é o Senhor que quer nos lembrar, aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre, irmãos. Aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Mas entenda bem, que o que nós vivemos, a morte e ressurreição do Senhor Jesus, é para nos trazer uma vida com Ele, é um relacionamento com Deus, não é uma coisa passiva, é um relacionamento com Deus, e esse relacionamento traz um processo maravilhoso e necessário, que é um processo de transformação na minha vida e na sua vida. Transformação essa necessária para que nós possamos entrar naquele lugar que Ele prometeu a cada um de nós. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele já está pronto, Ele disse que já está pronto. Agora Ele prometeu que ia nos levar lá. Só que nós temos que ser transformados, amém, irmãos? Então eu e você estamos num processo de transformação.
Vai acontecer. Por quê? Porque é necessário. Vai acontecer, é necessário. E olha aqui, pastor, mas olha aqui o que está acontecendo. Ele poderia estar lá, mas ele não esteve antes. Porque tudo tem um propósito nesta vida, irmãos. O Senhor não se atrasa. Entra na realidade do seu dia. Quantas vezes você se angustia, quantas vezes você se irrita, quantas vezes você nem quer orar, porque está irritado com Deus, porque circunstâncias estão acontecendo na sua vida que você não quer ou que você não aceita, mas está acontecendo. Deus poderia fazer algo diferente disso? Poderia, mas Ele é perfeito no que faz, então não poderia ser diferente, tem que passar pelo que está passando. Nós sabemos que muitas coisas que nós passamos hoje não é só um trabalhar de fé, mas muitas coisas que envolvem sofrimento na nossa vida são porque nós não andamos na direção de Deus. Quando nós nos afastamos daquilo que é propósito de Deus, nós saímos debaixo da nuvem de glória, né? Sabe o que é isso? Aquela caminhada do povo no deserto, eles não sofriam os intempéries do deserto, por quê? Porque estavam debaixo da proteção de Deus. Se você entender isso, nós estamos vivendo um deserto, porque nós não chegamos na Canaã celestial, né? Então podemos trazer essa figura para o hoje. E o que significa isso? Aquele que não anda debaixo da nuvem do Senhor, ele vai sofrer os intempéries da vida como eles realmente são. Agora, aquele que anda debaixo da nuvem de glória do Senhor caminha no deserto, mas ele caminha com experiências diferentes. Amém, irmãos? Ali é deserto para todo mundo, mas a experiência é diferente. A bênção do Senhor está debaixo da nuvem de glória e não em qualquer lugar. Amém, irmãos? E aí, o que aconteceu aqui? O Senhor tinha uma promessa, irmãos. O Senhor tem promessas, o Senhor deu promessas para o seu povo atrás, o Senhor dá promessa para nós hoje, o Senhor dá promessa para a sua família, mas o que acontece? Acontece que hoje, né, algumas circunstâncias nos falam que acabou, né? Acabou. Tem várias coisas que o tempo às vezes é essa pedra do sepulcro, né? Aonde nós determinamos já realmente, depois de todo esse tempo, não tem mais jeito, né? Então a pedra pode ser representada pelo tempo, as condições financeiras, as condições sociais, né? Olha lá, Davi, quem imaginava um pastor de ovelhas ir parar em palácio, se tornar um rei? Mas Deus não prometeu? Não sabemos quando vai dar o ponto de virada, mas o que nós sabemos? E que temos que ter essa certeza em cada um de nós, é que o Senhor me prometeu coisas. Eu tenho que conhecer estas coisas. Eu vou viver isto aqui, eu vou alinhar minha vida nisto aqui, porque não sei quando que vai acontecer, mas Deus é fiel. E se Ele é fiel, vai acontecer. Então eu vou estar aqui, aguardando, caminhando nesta palavra, porque o tempo determinado por Deus, é o tempo perfeito de Deus, é o melhor para a minha vida. Eu vou estar aqui, porque quando chegar a hora, eu vou dizer, eis-me aqui, Senhor. Né? Irmãos, a palavra do Senhor diz, né? De novo, tudo pode passar, mas a minha palavra jamais passará. Né? Isso em todos os sentidos, no sentido das bênçãos que estão reservadas para aqueles que obedecem ao Senhor, que são fiéis ao Senhor, que estão em aliança com o Senhor, né? Como também as consequências para aqueles que escolheram não andar com Deus. Isso também vai acontecer. Existem palavras que anunciam o destino, né? Baseado na escolha de cada um. Né? Vocês sabem, eu falo isso aqui, que na verdade quem escolhe o nosso futuro não é Deus, somos nós mesmos. Não é Deus que escolhe o seu futuro. É você que determina o seu futuro.
Se você anda com Deus, você determinou o seu futuro. Deus já diz o que vai acontecer. Se você não andar com Deus, já está também determinado o seu futuro. Ou não está? Está. Deus já diz muito bem o que vai acontecer. Então, se você disse não, você já determinou o seu futuro, né? Mas é maravilhoso ver isso, irmãos. Tem questões emocionais que são essa pedra também. Hoje em dia, eu não sei se você vê dessa maneira, se você consegue ver isso, mas eu tenho visto as pessoas extremamente frágeis. As pessoas não suportam quase nada. As pessoas não suportam ser contrariadas. Elas não têm paciência, né? As pessoas, elas não suportam serem questionadas. Quando elas são questionadas, elas não sabem responder. Elas não têm consistência de valores e princípios na vida. Então elas não sabem, ela foge do questionamento. Tem pessoas que falam, eu não vou prosperar, porque eu não consigo isso, eu sou fraco nisso. Mas o Senhor lançou promessas, irmãos. Ele lançou promessas para aquele que se rendeu a Ele. E quem se rende a Ele, não importa como esteja, não importa quem seja, o Senhor disse que traz uma nova vida para cada um de nós. Amém, irmãos? A nova vida que Ele prometeu não é uma sensação, é transformação de vida, é transformação de pensamento, é transformação de pensamento através de princípios e valores, e também de um derramar do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nos abre a nossa visão, abre um entendimento que antes a gente não tinha, mas que mostra para nós, olha, você hoje está nesta condição, mas você pode chegar naquela, porque Deus tem um caminho revelado para você. Estão entendendo? Não é assim, tentativas e erros. Não, você e eu vivíamos assim, mas agora não é mais assim. O caminho de Deus é perfeito e é revelado. O caminho já está revelado, é seguir o caminho. A parte nossa é obedecer a palavra de Deus, que vai nos levar numa caminhada segura, passos firmes. Não significa que não terá obstáculos, vai haver impedimentos, tentativas de impedimento, mas não pode te parar, porque se no caminho de Deus alguma coisa conseguisse te parar, Deus não estaria jogando limpo, porque a palavra dele diz que o caminho dele é perfeito. Agora existe aquele que tenta dizer o tempo todo, não, você não vai conseguir. E olha, esse caminho não é tão fácil assim. Olha, você vai pelejar tanto, quando chegar lá você não vai conseguir nada. É tantos enganos, é tantas palavras de engano, mas afetar o quê? A emoção, afetar a sua fé, para que porque quem não crê não vai. Jesus não poderia remover essa pedra? Lógico que poderia. Quem pode levantar um morto depois de 4 dias? Não pode fazer só assim, e a pedra rolar para o lado? Lógico que pode, mas precisava de fé. Eu não estou dizendo, ouça bem isso, eu não estou dizendo que se os homens ali não removessem a pedra, aquele milagre não iria acontecer? Você acha que Deus depende da sua fé? Preste bem atenção no que eu estou te perguntando. Você acha que Deus, para fazer alguma coisa, ele depende do homem? Não. Mas ele estava trabalhando na fé daquelas pessoas. Entende isso? Eu já vi muitas pessoas desesperadas na sua fé, dizendo assim, por questão de erro de ensinamento. Mas pastor, não vai acontecer. Sabe por que não vai acontecer? Porque eu não tenho fé para que isso aconteça. Então se eu não tenho fé, lá em Tiago? Em Tiago, né? Agora não lembro. Acho que é Tiago.
Aquele que quer fé, peça a Deus, não é isso? Mas não peça sem duvidar. Porque quem duvida é como a onda do mar que oscila de um lado para outro, não espere tal pessoa receber alguma coisa. Ele pega esse texto, né? Não, irmãos. Deus é maravilhoso. Deus, ele conhece o seu coração. Está entendendo? Ele conhece o seu coração. Naquele momento, as irmãs de Lázaro e próprio Lázaro tinham já vivido algumas coisas com o Senhor Jesus. Agora outras pessoas ali não. E remover a pedra de um sepulcro depois de 4 dias. Por que depois de 4 dias que Jesus apareceu e não foi 2? Porque havia uma superstição naquela época no judaísmo, que 3 dias ainda havia sinais de vida. Então tem que ser no quarto para estar assim, mortinho mesmo. Sabe? Para todo mundo falar, não, esse está mortinho mesmo. Agora, abrir a pedra de um sepulcro de um morto significava também as pessoas que estavam ali se tornarem pessoas impuras dentro do judaísmo. Você está entendendo o tamanho da barreira? Irmãos, a palavra de Deus ela é riquíssima em anunciar a nova vida que Deus quer estabelecer para mim, para você, que é uma vida regada de coisas sobrenaturais. Sobrenaturais, mas coisas sobrenaturais em cada área da nossa vida. Em cada área da nossa vida. Ouça bem isso. Vou contar rapidinho, não posso entrar nos detalhes. Numa questão minha profissional, alguns meses atrás, eu queria encerrar uma área da minha vida profissional para poder dedicar mais à igreja e ter que ainda caminhar uma outra área profissional. Então, eu vendo a situação toda do país, o que veio na minha cabeça, impossível, você tem que trabalhar mais, né? Mas, quando veio isso na minha cabeça, eu falei assim, verdade, humanamente falando, é lógico esse pensamento, mas eu sirvo a Deus, então eu vou consultar o Criador. E aí, comecei a falar com Deus, Senhor, o meu coração está envolvido com isso. Se eu tiver que continuar, eu continuo, Senhor, sem problema nenhum. Mas o Senhor conhece o meu coração e eu conheço o chamado que o Senhor me deu. E eu preciso de tempo. Eu estou com escassez de tempo. Eu preciso de tempo. Foi cômico. Porque eu orei, terminei essa oração no dia seguinte, a outra área profissional que é mais a minha praia, né? Começou a surgir as oportunidades, ao ponto de hoje, né, eu ter que falar assim, não posso. Eu não posso mais, porque já é o suficiente, senão vai atrapalhar a vida ministerial. Estão entendendo isso? Dentro de uma época difícil de recursos, as pessoas estão com dificuldade de recursos, né? E a minha vida profissional, que eu precisava, aquele valor preenchido. Sabe o que é isso? Sobrenatural. Sobrenatural. Tem colegas da minha área profissional que estão fechando consultório para dar aula, ficar só na aula, porque tem 2 pacientes. Né? Eu nem divulgo, e o tempo que eu estou dedicando à minha agenda profissional não tem mais horário. Vocês estão entendendo? Nem divulgo. Agora, o que é isso? É Deus. E a coisa mais gostosa qualquer é você se sentir cuidado, protegido por Deus. Porque isso mostra cuidado e proteção de Deus. Mas você precisa, o quê? Aqui. Olha aqui. Ele falando para mim e para você hoje, não lhe falei que se você cresce, você viria a minha glória? É uma palavra para nós hoje, irmão. Aonde que está a pedra? Arranca esse negócio. Né? O que é? É grana, é dinheiro? Não, morreu. Aquela minha ideia morreu porque eu não tenho grana.
Vai falar com Deus. E se Deus está dizendo que aguarda só um pouquinho que já já vai chegar? Aí você já desistiu, mudou de rumo, largou para lá. Olha, o que eu vejo de cristãos hoje, tendo uma vida sem graça, debaixo da graça. Uma vida sem graça, debaixo da graça. Isso não pode existir. Não pode. Tudo pode mudar, irmãos, se nós realmente colocarmos a nossa fé em ação. Você crê nesta palavra, ande nela. Ponha ela em xeque. Vamos checar isso, pastor, isso é uma afronta? Não, eu estou falando no bom sentido, irmãos. Se você crê, alinha a tua vida nisso, vamos ver o quanto que isso é verdade. Faça isso com prazer. Deus, eu quero ver o cumprimento da tua palavra na minha vida. Eu ando nessa promessa até ela se manifestar. Eu andei numa promessa, né? Que ter uma vida santa, você é ricamente abençoado. Já viram isso? Toda a palavra de Deus fala sobre santidade, e santidade traz bênçãos em todas as áreas da sua vida. É ou não é? Mas veja só, quando você vem no mundo, aquele padrão de namoro do mundo, né? Você acha que é o rei da cocada preta. O negócio tá, né? Aí você se converte, aí lê na palavra de Deus que você não é santo, mas que você comete um pecado horroroso, né? Pecado horroroso. E ainda leva aquela pessoa que você diz que gosta para o pecado também. Pronto, e agora? Agora eu sou crente. Eu entreguei minha vida para Jesus, o meu corpo é templo do Espírito Santo. E quando nós começamos a nossa vida, nada dava errado. Incrível. A gente era assim, ainda imaturo em muitas coisas. Mas a gente buscava o Senhor e Deus dava direção, a gente fazia. Pá, pá. E o negócio foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. 5 anos de casados, ouça bem isso. Isso é para a glória do Senhor. 5 anos de casados. 5 anos. Nós tínhamos 3 propriedades, né? Nós tínhamos casa, apartamento, terreno. Em 5 anos. 5 anos de vida profissional. Estão entendendo isso aí? Agora, a pessoa não entende. Ele acha que na santidade, guardar isso aqui é só questão sexual. Que isso? Você acha que a vida do ser humano é isso só? Não, é muito mais do que isso. E se Deus fala que isso é importante, é porque isso se desdobra em vários aspectos da vida. O meu porteiro, o porteiro do prédio, ele se converteu no meu casamento. Você já viu conversão em casamento? Teve o porteiro, teve um outro colega meu, teve um outro lá que era da faculdade, se converteram no casamento. Eles saíram e falaram assim: Maurício, teu casamento marcou a minha vida. Eu falei: por quê? Porque eu conheci Cristo num casamento, nunca vi isso na minha vida. Né? O porteiro falou assim: agora eu entendo. Eu tive o prazer de ver esse cara declarar: olha, Jesus agora é o Senhor da minha vida. E o que Ele é na tua vida, eu quero que seja na minha casa. Isso é bom demais, irmãos. Estão entendendo? Então, Ele prometeu, Ele cumpre. Ele prometeu, Ele cumpre. Né? Se você está fraco na fé, converse com Ele, fale com Ele, abra o seu coração. Mas tem coisas que o Senhor prometeu, mesmo que você esteja ainda meio vacilante, Ele vai realizar na tua vida. Sabe para quê? Para que você, você acorde. Você, meu Deus, como eu não criei, né? E aí você se apega com firmeza no Senhor, porque quando você fizer isso, aí Ele vai te levar para lugares mais altos, que aí necessita de fé. Amém? Vamos orar? Eu gostaria de que você se colocasse agora diante de Deus as causas aí, as questões.
aquilo que você está entendendo que é pedra, né? O Senhor diz, né? Mas eu não te disse que se você crer, você verá a minha glória? Então, isso que você diz, mas aqui tem dificuldade, isso é pedra. Tira da tua frente isso aí. Pode continuar, isso existe, mas tira da tua frente. Existe. Eu não ganho muito. Você não ganha agora, mas Deus pode mudar a tua realidade, não pode? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, as tuas promessas são verdadeiras, Senhor. Independente dos homens crerem ou não, a palavra que o Senhor usou, homens e mulheres, profetas, Deus, para nós termos hoje as Sagradas Escrituras, elas são revelações do Senhor, revelações de promessas, de plano, de estratégias do Senhor, para que o homem pudesse conhecer a Ti, Pai. Promessas para aqueles que andarem com o Senhor. Aleluia, Senhor. Porque essas promessas nos animam, essas promessas nos fazem manter o foco. As Tuas promessas, Deus, elas também revelam a Tua grandiosidade, a Tua majestade, revela a Tua santidade, revela o Teu amor, revela o Teu cuidado. As Tuas promessas revelam o caráter do Senhor. Nas Tuas promessas nós vemos muitas coisas concernentes ao reino do Senhor, meu Pai. Aleluia por elas, glórias a Ti, porque são verdadeiras, Senhor. São verdadeiras. Mas, Senhor, quantas coisas às vezes tomam a nossa mente, o controle da nossa mente, quantas coisas tomam às vezes, entram na nossa mente e nos cegam para as verdades do Senhor, fazendo com que as circunstâncias desta vida se tornem a verdade. Mas Deus, o Senhor é aquele que intervém sobre toda causa. O Senhor é aquele que tem poder para fazer muito mais do que pedimos, do que cremos, pensamos. O Senhor pode ir muito mais além. Mas às vezes nós não cremos porque as circunstâncias estão falando mais alto. Mas nesta noite, Deus, nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós abrimos os nossos ouvidos para o Senhor, entendendo, Deus, que a nossa vida para o Senhor tem muito mais valor do que nós damos a ela. Quando nós negligenciamos, Deus, a nossa vida contigo, nós estamos desvalorizando a nossa vida, porque o Senhor Jesus morreu por nós, o Senhor deu tudo por nós. Senhor, mas em nome de Jesus, essa palavra, Deus, gere vida em cada um, gere vida, Senhor, vida que traga, Senhor, a ousadia, que traga, Senhor, a coragem, que traga a disposição, a atitude, no meio das dificuldades, buscar o Senhor e buscar as Tuas promessas, aonde o que o Senhor diz nesta situação, e meu Deus, quando encontrar a resposta, não importar a circunstância, mas caminhar segundo a Tua palavra, e esperar o tempo que for necessário, sabendo que o Senhor não falha nas Tuas promessas, para que nós possamos viver essa vida de excelência do Senhor. O Senhor nos chama de filhos, Pai, e se o Senhor nos chama assim, é porque o Senhor nos considera exatamente desta maneira. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros. Como filhos, como naquela parábola, Senhor, do filho pródigo, o Senhor coloca também um anel no nosso dedo. Esse anel tem uma representação espiritual. Esse anel significa que nós temos a autoridade do Pai. Senhor, o Senhor fala que nós devemos conquistar a terra para o Senhor. Mas às vezes nos olhamos no espelho, nós não conseguimos nem conquistar a nossa vida. Mas tudo isso pode mudar. Para aqueles que andam com o Senhor, necessariamente a vida vai mudar. Porque o Senhor estabelece fundamentos firmes
são firmes e fortes, Deus. E agora quando vem, Senhor, tempestades, vem situações adversas, nós não cairemos mais, mas nós permaneceremos de pé, porque nós temos a ousadia do Senhor, nós temos a força do Senhor, a sabedoria, o discernimento necessário para lidar com as circunstâncias. Aleluia. Sabemos, Deus, que os nossos planos sobre a terra não são planos para nos enriquecermos. O Senhor não nos chama para gerarmos fortuna sobre a terra. Mas o Senhor diz também que nós não fomos chamados para ser cauda, mas para ser cabeça. Isso significa, Deus, para nós sermos pessoas que estejam em posição de influência, influenciando a nossa família, influenciando a nossa vizinhança, influenciando o nosso ambiente de trabalho, influenciando o povo da nossa igreja, influenciando o povo dessa cidade, em nome de Jesus, porque a tua palavra também diz que nós somos luz e sal da terra. Aleluia. As pessoas vão olhar para a nossa vida, e quando elas olharem, Senhor, nós não vamos ter mais aquele acanhamento, aquele constrangimento, mas nós vamos ter a tranquilidade, quando as pessoas estiverem olhando para nós, entendendo que nós estamos entrando na posição certa, por sim, Deus, porque a tua promessa lá, tantos anos atrás, diz que chegaria o tempo das pessoas olharem para nós e reconhecerem que nós somos o povo abençoado do Senhor. Aleluia! E se isso está na tua palavra, é porque esse tempo vai chegar. Aleluia! Esse tempo vai chegar sobre a igreja do Senhor, e esse tempo vai chegar na vida de cada um que se dispor, cada um que acreditar o suficiente para alinhar a sua vida na tua palavra, Senhor, sem considerar as circunstâncias, mas considerando mais o que o Senhor diz. Aleluia! Espírito Santo de Deus, o Senhor prometeu, Pai, tirar as vestes de cinzas de tristeza e colocar no lugar o óleo da alegria. Hoje nós vemos muitas pessoas no meio do teu povo, Pai, com tristeza no coração, abatimento, com medo, ansiosos, amedrontados com o amanhã. Mas a tua palavra, ela diz apenas que devemos buscar em primeiro lugar o teu reino e a sua justiça. E a tua promessa é que todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Meu Deus, esta palavra, ela não só conforta, mas essa palavra, Senhor, ela traz alegria, porque quem anda contigo sabe que esta palavra é verdadeira, Senhor. Aleluia. Não existe caminho impedido para aqueles que andam contigo. O mar se abriu, rios se abriram, rochas se fenderam, caminhos foram abertos, portas foram quebradas, trancas despedaçadas. Tudo isso aconteceu quando o teu povo estava caminhando. Em nome de Jesus, Pai, desperta em cada um de nós a disposição de seguir em frente. Porque se isso não acontecer, a promessa aguarda a nossa atitude. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.